Então vamos lá. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que veio assistir essa aula, esse workshop, como ser um gestor, um líder de uma equipe de alta performance. Aqui você vai entender, além do programa LT1, que é o nosso programa de liderança que eu vou te apresentar nessa aula, você vai entender como você ser um líder que direciona o seu time para resultados realmente tangíveis. É a dificuldade de muitas pessoas, de muitos líderes, eles não conseguem direcionar as pessoas para o resultado que ele espera. E muitos líderes sofrem por isso. Muitos gestores, coordenadores, supervisores, líderes, gerentes, eles sofrem porque eles não conseguem colocar os seus liderados, as pessoas, na trilha ou para entregar os resultados que eles esperam. Qual o resultado disso? Eles acabam trabalhando mais do que eles deveriam, porque eles não têm uma mentalidade de gerenciamento de liderança. Ele tem uma mentalidade de execução. Então ele acaba se sobrecarregando, dando resultado pelo seu time e não direcionando, colocando as peças, posicionando as pessoas aonde elas devem estar. Então, se você veio aqui, se você veio assistir essa aula, é porque possivelmente você tem algum problema na sua equipe ou você tem um interesse real em melhorar os seus resultados como líder, como gestor. A gente sabe que dos itens para uma pessoa ela ter um sucesso na carreira, ela conseguir evoluir os seus passos, aumentar a remuneração e tudo mais, é a performance dos seus resultados. E para isso, um líder, ele traz resultado, ele entrega resultado através de outras pessoas, tá? Então, assim, só antes da gente começar aqui essa aula, eu chamo de workshop sobre liderança, um workshop avançado sobre liderança, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui quem sou eu, quem vos fala. Às vezes você caiu aqui pelo interesse de aprender mais sobre liderança. Então, assim, eu acumulo uma experiência de 14 anos em multinacionais, empresas nacionais de grande porte. Então, aquilo que há de mais refinado no mundo em termos de gestão, de consultoria de gestão, de liderança, de gestão de pessoas, eu aprendi com essa minha experiência que ainda está em andamento. Então, eu hoje sou gerente de recursos humanos de uma das maiores indústrias de bebidas do Brasil e do mundo, a 10ª maior indústria de bebidas do mundo, tá? E além disso aí, várias formações avançadas em coach, eu sou graduando em neurociência do aprendizado, eu sou pós-graduado especialista em gestão estratégica de comunicação e negócio, além de ter formações avançadas em coaching, em treinamento humano, comportamento, construção de times. E se não fosse somado a isso, os meus resultados, só para você trazer para você ficar mais seguro, aos 29 anos eu já era um people manager da maior empresa de alimentos do mundo, de uma unidade da maior empresa de alimentos do mundo, e aos 33 anos eu já estava capitaneando um projeto de construção de uma planta fabril na ordem de 1,1 bi. 1,1 bi era o projeto dessa instalação, dessa fábrica. Eu tive a oportunidade de capitanear toda a parte de pessoas, de treinamento, de desenvolvimento, de recrutamento, inclusive de saúde e segurança dessa planta, para a expansão desse negócio, um negócio magnífico. Então você há de convir que ninguém coloca para direcionar ou para dirigir um projeto de uma magnitude tão grande uma pessoa que não vai conseguir realmente dar resultado, dar aquilo que se espera dessa companhia, ok? Só para você ter um overview muito rápido sobre quem é Yuri, sobre a minha experiência, e sem mais delongas, eu quero te apresentar aqui, tá? A nossa aula de hoje, ok? Então, se você está aí, só para você poder entender um pouco do nosso contexto, tá? O nosso programa de liderança, o programa de liderança LT1, ele
ele é a forma mais rápida e segura para que você consiga amplificar ou ampliar o teu nível de liderança, de gestão, de resultados através de pessoas. Então você pode promover grandes resultados como líder de seu time. Essa é uma escolha, porque eu digo sempre escolha, toda renúncia é uma escolha. Toda renúncia, grava isso aí, toda renúncia é uma escolha. Então você pode promover grandes resultados como líder de seu time, ou você pode continuar tentando lidar ou liderar com muito esforço e sem sucesso. Ok? Esse é um programa, para você entender, um programa de liderança que tem uma única meta. É te ensinar a maneira mais rápida e segura para que você possa crescer liderando a sua equipe a grandes resultados. Antes de começar ou de seguir aqui, eu tenho que confessar para você que hoje eu estou dentro de um contexto de vida, como eu falei para vocês, eu estou como gerente de recursos humanos de uma big planta fabril, tá? E que eu não iria compartilhar esse programa tão cedo. Eu iria segurar isso um pouco mais. Só que depois, durante toda a minha trajetória profissional, e depois de ver tantos líderes travados, sem obter os resultados que eles podem obter, sabe? E tendo fortes desgastes com suas equipes, eu decidi revelar uma parte importante de como eu consigo ter resultados, fazer a minha equipe performar de uma maneira rápida e segura. Agora, o importante é para você entender. Não tem mágica, não tem milagre, é processo, método e gestão. Mas eu não posso deixar de te dar um aviso importante. Você só vai usar essa estratégia, ou vai se habilitar a usar essa estratégia, se você realmente quiser se estressar menos, fazer menos esforço e ter resultados muito maiores do que a maioria dos líderes. Porque a maioria dos líderes não tem métodos. E como efeito colateral de tudo isso, de uma boa gestão, de direcionar bem as pessoas, você ainda vai ser reconhecido, ter um reconhecimento merecido pelos seus resultados, tanto do seu time, porque o seu time, acredite, você vai dar mais trabalho para eles, você vai direcionar, mas eles vão te agradecer porque você vai amplificar o nível de desenvolvimento dele, tá? E da sua gestão, do seu gerente, do seu diretor, ele vai te reconhecer. Por quê? Porque os seus resultados eles vão sair com mais facilidade, ok? Então assim, existem 4 maneiras, e você talvez se encaixe em uma delas. 4 maneiras de liderar uma equipe para alta performance ou para grandes resultados. Eu vou explicar essas 4 maneiras para você nessa aula, e dessas 4 maneiras você vai entender que 2 dessas maneiras ela é ruim. Mas acredite, tem muitos líderes, talvez na sua organização, colegas seus ou até você ainda lidera nesses 2 modelos. Existe um modelo que a maioria está, existem 2 ruins, existe um modelo que é mais ou menos que a maioria está, e existe o 4 que é o grande segredo, que é aonde você precisa habilitar as suas competências para que você possa chegar lá, ok? Agora, o que parece contraditório? Porque parece meio que é uma mágica. Eu vou até voltar aqui para você ver. Eu falei aqui, só use se você quiser se estressar menos, fazer menos esforço e ter resultados muito maiores do que a maioria dos líderes. Aí você fala, Yuri, isso é contra-intuitivo. Como é que eu vou ter mais resultados me esforçando menos? Então, é o que parece contraditório e é o erro que muitos líderes cometem. Qual é o erro que esses líderes cometem? É acreditar que o seu resultado está atrelado à quantidade de tempo trabalhado. E aí eu te digo por experiência própria, não é. Não é a quantidade de tempo que você vai estar no escritório, ou aonde você estiver, ou no campo, dependendo da sua atividade, que os resultados virão. Tá? É através de um método de direcionamento de pessoas, de gestão de atividades, de rotina muito bem elaborado. E aí, como consequência disso, como eu falei lá, você vai ter mais resultados com menos esforço
e mais felicidade para todo mundo, tá? Então assim, ó, eu estava ansioso para te apresentar, para apresentar o programa, para lançar esse programa, eu confesso, tá? Mas eu queria deixar isso só lá para o futuro. Né? Porque a minha condição hoje, como eu falei para vocês, então eu dedico muita energia no projeto que eu estou, e eu tenho um projeto que talvez você se identifique com isso, que é maior do que qualquer coisa. Tá? Eu tenho uma criança pequena em casa, meu primeiro filho, e você tem que convir comigo que a gente precisa também dedicar atenção em casa. Então hoje eu dedico atenção exclusivamente ao local onde eu dedico o trabalho, a minha família, que é o meu Porto Seguro e meu primeiro ministério, tá? Então a minha família, e eu decidi adicionar mais isso aqui, por isso que eu queria deixar isso mais para frente. E por que eu decidi lançar esse programa agora? Para você que está assistindo, que está me olhando isso agora. A razão é bem simples. Em nenhum momento, como o que nós estamos vivendo hoje, com tudo que aconteceu, que vocês já sabem, foi tão urgente que os gestores conquistassem mais tempo através de eficiência da sua equipe. Eu tenho visto muita gente adoecendo no trabalho. Tanto que esse ano o burnout ele foi considerado como uma doença de trabalho. Então, nunca foi tão urgente como hoje, ou nunca houve um momento tão propício para a sua carreira, para você se destacar hoje, tendo menos esforço, se dedicando, do que agora. Então, por isso eu decidi antecipar tudo isso agora e trazer isso para você nesse exato momento. Então, só, eu vou te apresentar esse programa, claro. Calma. Fica muito tranquilo que eu vou chegar lá, tá? Que vai levar você para seu nível, um high level ali, tá? É um programa que vai te levar para você ser um destaque de gestão e de liderança onde você estiver na sua empresa, qualquer lugar. Né? Então eu estou te falando de te desenvolver ao nível gerencial estratégico de gente. E você, acredite, pode começar hoje. Tá? Então assim, você como gestor, e eu conheço muito bem de cadeira isso, você é promovido, você é lançado para poder assumir um desafio e muitas vezes você não é preparado. Aí você tem um gestor que está acima de você, esse gestor às vezes também não foi tão preparado, você tem alguns gaps de gestão, só que você não quer compartilhar esses gaps com o seu gestor, porque o seu gestor não pode ver sua vulnerabilidade, porque ele confiou que você estava pronto, e aí é a receita ideal para que não se tenha grandes resultados, porque você não pode dizer para o seu chefe que você precisa do desenvolvimento Y, e aí daí você vai buscar os seus próprios caminhos, e nem sempre, pela falta de experiência que você tem em gestão de pessoas, os caminhos que você procura para resolver esse problema são os caminhos mais efetivos. E é por isso que esse programa ele é tão relevante agora. Porque você vai ter a chance de entender profundamente as de pessoas, direcionar estrategicamente as suas ações para aquele resultado que você espera e ainda tangibilizar os ganhos ou demonstrar isso para a empresa que você faz parte. E assim, é o que eu chamo de uma gestão high level. Tá? Então assim, é um plano prático e direcionado, independente da sua área de atuação, porque eu estou falando de liderança, de líder. Se você não é líder, não serve para você, não é para você, mas é algo que realmente tem o objetivo de transformar os gaps de produtividade da sua equipe em resultados completamente apresentáveis. Ponto. Agora, antes da gente prosseguir, de eu te falar sobre essa oportunidade, de te falar do estágio de carreira, de falar sobre os tipos de liderança nesse workshop prático que eu vou te mostrar tudo isso, e antes de passar para isso, eu vou te dizer para quem é o programa e para quem não é, porque no final do conteúdo eu vou fazer um corte para você que veio aqui só para poder ver esse workshop, aprender sobre isso, e você vai estar liberado para poder sair. E para aqueles que vão querer avançar e dar mais um passo,
eles continuam para poder entender mais um pouco sobre esse programa de liderança que eu chamo Programa de Liderança LT1, que é um programa que pode e que vai melhorar o teu nível de liderança. Então, primeiro, o Programa de Liderança LT1, ele é para aquelas pessoas que acabaram de assumir um cargo de liderança. Então, assumiu, precisa saber como direcionar estrategicamente o seu time, primeiro, é para você. Segundo, para aquela pessoa que assumiu, às vezes assumiu há mais tempo, mas sabe que assumiu a liderança por uma habilidade técnica, não por uma habilidade com pessoas. E isso é muito comum. Realidade do dia a dia, vida real. É também para aquelas pessoas que querem acelerar, para você que quer acelerar a sua carreira e sem atalhos, sem milagre, desenvolver as capacidades de liderança que você pode para fazer mais, para entregar os resultados para a sua organização. Uma das facetas de quem evolui e cresce na carreira, nós sabemos que é performance, entregar resultado. Então, o programa de liderança ele vai te ajudar a você entregar resultados. Agora, quem é que não deveria, quem não deve entrar no programa? Qual é o momento de carreira que talvez você esteja, que eu digo assim, não, resolve isso primeiro, e depois você pode ingressar no programa de liderança, porque existe um público, existe aquelas pessoas que estão aptas para ir, aquelas que não estão. Então, primeiro, todos aqueles que já chegaram, que acham que chegaram no limite de liderança, essas pessoas elas não devem entrar no programa de liderança. Ponto número 1. Aquelas pessoas que começaram a vida profissional agora, é um estagiário, um auxiliar, eu não recomendo, porque essa pessoa ela precisa dar alguns passos de carreira, se tornar primeiro um talento, um aspirante a gestor, tudo mais, para poder dar esse passo. E então é muito cedo para essas pessoas. Aquelas pessoas também que não se importa com as pessoas que estão abaixo de você, porque acredite, o programa de liderança LT1 ele te ajuda a você melhorar a vida das pessoas que estão embaixo de você. E também não é para aqueles que não querem ser líderes em hipótese alguma, que não sonham com isso, que não desejam o respeito. Existem pessoas assim, é necessário. Então, o programa de liderança não é para essas pessoas. Então, vamos lá. Agora para o conteúdo. Essa é a grande diferença, vou te mostrar agora, entre liderar, entrando agora no conteúdo, entre liderar um time com grandes resultados, gerenciar um time para grandes resultados e um time que nunca cresce. Então, antes de te falar o primeiro modelo de gestão, lembra? Eu falei são 4, 2 não funcionam muito bem, um mais ou menos, que é o que é mais aplicado hoje, é um que você precisa se direcionar para lá. Então, antes de falar o primeiro, para você, eu tinha um colega de trabalho que ele usava a seguinte afirmação. Ele falava para mim bem assim, que a tropa é o espelho do comando. Ou seja, a equipe é a cara do líder. Eu não sei se essa afirmação ela está 100% certa. Alguns casos sim, alguns casos não, mas uma coisa eu tenho certeza. Não existe um time com grandes resultados sem um direcionamento claro. Anota isso. Não existe um time com grandes resultados sem um direcionamento claro. E o direcionamento claro, ele vem de uma liderança segura. Ponto. O direcionamento claro, não existe direcionamento claro de uma liderança insegura. Então faz sentido para você que a sua insegurança faz a sua equipe perder energia de execução? Faz sentido para você isso ou não? Olha o exemplo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já vi isso acontecer com diversas pessoas. Você tem uma pessoa na sua equipe que trabalha contigo, altamente comprometido, altamente motivado, e só que essa pessoa ela erra algo banal, básico. Básico. Prontamente você precisa chamar a atenção dele, mas ao mesmo tempo você precisa garantir que ele não desanime. Isso já aconteceu com você? Fala pra mim aí. Aconteceu?
Então, existe uma classe de líderes que eles não têm coragem de corrigir o curso. Então eles colocam o famoso panos quentes, tá? Ou seja, eles colocam o relacionamento, estar bem com as pessoas acima dos negócios. Essa é a primeira maneira de liderar que não funciona. Então, antes de eu falar aqui, você está lendo aí essa maneira, esses 4 modelos de liderança, eu adaptei de uma palestra que eu assisti do Alexandre Pelaz, que exemplifica perfeitamente tudo o que eu vou falar aqui. Então é importante referenciar para você ter a referência. É a liderança que eu chamo Alice no País das Maravilhas. Não tem cobrança de resultados, tem estruturas ou equipes superdimensionadas, ociosidade de pessoas, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, todo mundo tá legal. Os erros acontecem, são recorrentes inclusive, mas tá tudo bem. É assim em muitos lugares. É aquela pessoa que ela quer viver uma vida de faz de conta. Então tá todo mundo bem, tá legal, os resultados estão indo por água abaixo, mas ninguém se move, porque afinal de contas, o que vale é todo mundo estar bem, ser feliz. Esse é o primeiro modelo. Agora, trazendo um outro modelo para você, o segundo modelo que não funciona, lembra que esses modelos são modelos que não funcionam. Uma vez eu fui num órgão público. Eu vou falar para você o órgão, Detran. Nesse órgão eu fui extremamente mal atendido. Não tinha informação que eu precisava, não tinha quem atendesse. Prontamente eu fiz o que talvez você fizesse se tivesse no meu lugar. Mas primeiro, vem cá. Você já passou raiva em algum órgão público? Eu acredito que você já deve ter passado. Eu não sou o único. Então eu cheguei e fiz assim, ó, chama o teu responsável, por favor. O gerente, o líder, quem fosse. E para minha surpresa ele veio. Qual era a resposta? Que é assim que funciona. Então assim, é um tipo de liderança, que é o segundo modelo, que é completamente desinteressada. É o que eu chamo do modelo de liderança ou desligado. Então o cara é completamente desconexo com o trabalho, com o time, com tudo. Na verdade ele só quer ali que aquele dia acabe, porque ele quer só ir embora. Ele vai ali porque ele não tem uma outra opção, mas se a primeira opção que ele tivesse, ele não estaria mais ali. Ele já estaria aí, sabe, em um outro lugar. Mas pois bem, tá? Pois bem, qual o problema que acontece hoje e talvez aconteça isso com você? Muitos líderes, eu conheço muitos, eles sonharam em um dia ser líderes, gerentes, supervisores, coordenadores. E por falta de habilidade de desenvolver competências, por não saber como faz, eles acabam vivendo nessa forma, nesses 2 modelos aí. E não crescem em hipótese alguma. Eles passaram, presta atenção, talvez você passou a vida inteira desejando progredir para um nível de gestão. Quando você chegou lá, ao invés daquilo ser a maravilha para você, aquilo que você esperava, aquilo vira um estado de sofrimento e você não se sente nada realizado. Então, assim, existem pessoas que vivem assim, até conseguem algum tipo de resultado, mas são extremamente sofridas, com altas cargas de trabalho, sem nenhum reconhecimento. E em pouco tempo, o que acontece com elas? Ou acontece talvez com você. Logo elas detestam a vida que levam. Detestam. Talvez você deteste a vida que você leve como gestor por causa o seu grande sonho de virar gestor virou um horrível pesadelo. E o motivo é muito simples. Qual o motivo? Você não foi desenvolvido para gerir pessoas. Da mesma forma que o seu superior também não foi. Então assim, ó, apesar do tema liderança, preste atenção comigo, do tema liderança, ele sempre ter existido, e é uma agenda comum, não é uma agenda recente em muitas empresas.
tem muita gente que não foi desenvolvido para assumir a liderança. E o pior, além de demorar de preparar você para exercer a liderança, você é promovido, depois a companhia ela faz alguns seminários ali em company para você sobre liderança, que é importante, porque te traz um nível de conhecimento, trata sobre o tema, te faz entender algumas coisas, mas não muda a sua gestão por não ser prático e por não alimentar uma cultura. A cultura, justamente, como diz Peter Drucker, ele come a estratégia no café da manhã. Então, se você se identificou, tá, com isso, é urgente que você mude. Isso vai acontecer quando você surpreender a todos com uma alta capacidade em gestão de gente, de pessoas. Só tem um problema. Que assim, nenhum profissional que se preza, ou que quer ser reconhecido, ou que será reconhecido amanhã, ele parou no tempo, ele está parado. Então, se você está parado, então você já está ficando para trás. Então, assim, eu quero que você observe a sua volta, os exemplos que você tem na sua vida. Todos aqueles que são promovidos por mérito efetivo e crescem com promoções acima de promoções, eles não param de se aperfeiçoar. Eles têm uma cultura interna de desenvolvimento contínuo. Então, quando você parou ali de se desenvolver, as chances de você se destacar ficam cada vez mais longe. Entendeu? E por quê? Porque a maioria das estruturas das empresas, elas são piramidais. Então sempre vai existir mais líderes ou liderados do que líderes. Só que existe um segredo que eles não sabem. Não sabem, né? O poderoso chefão. Vou explicar para você agora. Que você vai ter a oportunidade nesse workshop, nessa aula, de aprender isso agora. O poderoso chefão, que é o terceiro modelo, que é um modelo que geralmente a maioria das pessoas estão, é um modelo ultrapassado, que ainda está, presta atenção, ainda está em algumas empresas, mas ele é ultrapassado. E quando a gente fala assim, aquela história, quem tem um olho em terra de cego é rei. Pois bem, se você já desenvolve uma competência em gestão diferenciada, agora você começa a dominar. Por quê? Porque o teu mundo é do tamanho do teu conhecimento. Então a maioria desses gestores, dos teus pares e tudo mais, tá? Eles operam nesse modelo que eu estou te dizendo aí, que é o poderoso chefão. Então traz grandes resultados, sabe? É um modelo mais ou menos. Só que ele foca somente nos resultados. Esse geralmente é um modelo que ele é fraquíssimo, ele é muito fraco em entender a necessidade das pessoas. O que acontece? É um modelo que traz um resultado, mas ele não é nada sustentável, porque só funciona com o gestor em cima, pressionando. Pressão, 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 pressão. Só que esse é um modelo que ele está com os dias contados, porque o mundo está mudando. Presta atenção, olha o que está acontecendo. O mundo está mudando. Eu vou te provar isso aqui, te mostrar aqui agora. Tá? Existe a fonte aí, existe uma consultoria global, uma das mais famosas do mundo, a Korn Ferry, que ela se pronunciou, ou ela está falando sobre um evento recente agora que está acontecendo nos Estados Unidos. Em cada um dos 6 meses, houve pelo menos 2,5 milhões de desistências. Desistências no país de emprego é pedido de demissão. Na história, o país nunca teve, desde 2000, nunca teve mais que 2,4 milhões de demissões por mês. Não é de pedidos de demissões, de desistências que eles falam. Então as empresas lá nos Estados Unidos, elas estão acostumadas
a perder alguns funcionários. Agora, o problema é que elas estão vendo rotatividade, turnover de 20% ou até mais. E assim, esse artigo da Korn Ferry que você pode digitar aí depois e ler, ele fala que as velhas estratégias para atrair e reter trabalhadores já não funcionam mais. Já não funcionam mais. Preste atenção. Preste atenção nas fontes aí, A Forbes está falando aí, que entre outubro e setembro de 2021 teve mês que chegou a 4,5 milhões de demissões, o que equivale a 2,7% da força de trabalho dos Estados Unidos. Presta atenção. Não sei se você consegue ler aí, mas sobre os motivos que essas pessoas elas estão saindo. Essa tabela aí ela mostra os motivos. Segundo lugar que você está vendo aí, eu vou traduzir para você, são sobre oportunidade de carreira limitadas, com 66%. Não ser valorizado pelo meu gerente está em terceiro lugar aí com 65% também, né? Em quarto lugar está as relações com os meus colegas. A primeira lá está com baixo salário, mas eu estou colocando aqui, a segunda e a terceira, elas falam diretamente a modelos de gestão. Ah, Yuri, mas isso aí é nos Estados Unidos. Então vamos olhar o que está acontecendo no Brasil. Tá? O gráfico de cima, só para você entender, ele é essa curva de demissões, de pedidos de demissões nos Estados Unidos. Embaixo é a curva, é no Brasil. Aí está a fonte, o CSA. Então o que está dizendo aí? Eu me demito, que é o grande fenômeno, chegou ao Brasil. Camuflado por uma fila de 13 milhões de desempregados. Ok? Então, os brasileiros estão ampliando seus pedidos de demissão em tempo recorde. Então, acredite, isso é somente uma incontestável evidência ou notícia que as coisas estão mudando e as pessoas elas não aceitarão mais líderes que não os reconhecem. Então, não reconhecem. Agora, a VocSA, isso aí é um texto da VocSA, ela fala bem assim, que as características dos líderes, estou lendo para você aí, você pode acompanhar junto comigo, que precisamos agora são distintas daquelas que nos foram apresentadas no passado. É preciso demonstrar ânimo e ter paixão, ter coragem e resiliência, mas também ter humanidade e humildade. Essa matéria que eu acabei de ler para você, esse trecho aí, ela é uma matéria de julho de 2020. 2020. O que significa isso, Yuri? Que o futuro da matéria é hoje. É hoje. Então, qual é o modelo de liderança, Yuri, que vai fazer a completa diferença nos seus ou nos meus resultados? É o que eu aprendi de uma antiga gerente minha, esse termo, que é a liderança amor e limites. Que é um modelo altamente focado em relacionamento, em pessoas e altamente focado nas necessidades do negócio. Esse já é o modelo que grandes corporações aceitam. É o único modelo. É um modelo que você consegue alinhar respeito, integridade e equidade. Só que para desenvolver esse modelo, para colocar em prática, isso vai exigir de você que tenham novas habilidades. O que nós chamamos de soft skills. E o programa, esse programa de liderança construído, ele já está alinhado com a necessidade de atualização e desenvolvimento da liderança. Então eu estou te chamando, estou te fazendo um convite para você sair da segunda divisão da liderança e, a depender do seu nível de comprometimento, aprender novas habilidades e passar para
primeira divisão, tá? Então, assim, ó, se você chegou até aqui, eu falei os 4 modelos para você, eu vou revisar aqui para você. São 4 modelos, então aí tá o resumo. Então, ó, é o Alice que nós falamos. Alice no País das Maravilhas, foca menos em negócio, mais em pessoas. O Desligado, que não foca nem em negócio nem em pessoas. O Poderoso Chefão, que foca muito em negócio, nas necessidades do negócio e pouco em pessoas. E o único que as grandes empresas estão aceitando, estão buscando, é o Amor e Limites, que tem um foco estratégico em pessoas e um foco estratégico em negócios. Tá? Então, sem parecer indelicado, eu vou continuar a apresentação, tá? Aqui para você, mas o que eu tinha para te falar sobre qual é o modelo de gestão, qual é o tipo de gestão que entrega grandes resultados, é esse agora, tá? Então, esse é o modelo que entrega grandes resultados. Opa, bati na minha câmera aqui. Deixa eu botar aqui, ajeitar ela aqui um pouquinho, tá? Para você me ver melhor. Opa, agitei. Tá. Então, esse é o modelo que entrega grandes resultados, que é esse que eu te falei aqui agora. Agora, você está livre para poder, se você quiser. Yuri, eu não quero dar um outro passo, eu não quero continuar essa jornada, então eu vou ficar por aqui. Respeito, você pode seguir, mas para aquelas pessoas que querem seguir, que querem evoluir o seu nível de gestão, dar um próximo passo, continuar realmente se adaptando à realidade do mercado e não ficando para trás, eu tenho agora uma oportunidade, eu vou apresentar o programa de liderança LT1, e além de apresentar o programa de liderança LT1, as pessoas que entrarem nesse lote inicial, nessa oportunidade que eu vou abrir, elas terão uma oportunidade, eu vou explicar tudo isso, inclusive de ganhar alguns presentes e que outras pessoas no futuro não terão. Então vamos lá. Eu construí o teu plano de desenvolvimento. Isso que mesmo que você ouviu, tá? Eu construí o seu plano de desenvolvimento. Como é que funciona isso, Yuri? Tá. Eu vou te explicar o modelo do programa, tá? Toda a metodologia do programa, o que é que está por trás, como é que ele desenvolve a tua competência, que para você vai ser muito valoroso, muito valioso, tá? Então vamos lá. É isso mesmo que você ouviu. Diferente de tudo que você já viu aí sobre liderança, não é um curso, é um programa de liderança, é um programa prático, direto, planejado, porque eu não quero que você venha perder tempo, é para você colocar em execução já. Você tem que ter comprometimento para colocar em um método, é fundamentado em uma metodologia que eu criei chamada CTA. E eu valido ela através de um método andragógico de liderança. Se você não sabe o que é andragogia, é a forma que o adulto aprende, ok? Então vamos lá. O programa de liderança LT1, ele tá embasado em um método andragógico de liderança. Ele é dividido em 3 etapas. É o método aí CTA. Então, o primeiro é a etapa C. É onde a sua cabeça expande, onde você tem uma quantidade de ferramentas entregue nas suas mãos, possibilidades que vão te colocar à sua disposição. Então, você vai despertar, vai criar consciência, vai estabelecer referências. Às vezes você acha que a sua liderança é a melhor do mundo e às vezes tem algo muito mais evoluído, mais avançado, tem técnicas mais avançadas e você vai te abrir um horizonte de possibilidades, ok? Você depois disso aí, ele tem um sistema que você precisa percorrer, né, de início, meio e fim. Você vai para a etapa T, que é trilhar. E aí é onde você vai executar um plano. Ele tem aí alguns passos para o sucesso da sua gestão. Tem coisas que você vai começar a executar na fase de conhecer, vai te habilitar a isso, mas o plano prático ali, para você colocar em prática, ele está na etapa T, que é onde você vai experienciar, construir, interagir com os meios e tudo mais, e aí onde você vai estar mensurando. Corrigindo, e aí quando você corrige, você desiste ou insiste. Esse é o papel nosso como gestor. E etapa A, que é uma etapa onde você
vai aperfeiçoar, que é onde você tem a oportunidade de criar, ensinar, melhorar, revisar, padronizar e replanejar. Tá? Esse é o fundamento da metodologia CTA. Ele é um programa didático. Primeiro, ele tem um passo a passo, vai ser entregue nas suas mãos para desbloquear o potencial que você tem de liderança. Como é que você, só na fase conhecer, eu vou aprofundar aqui só na fase conhecer para você, o que é que ele aborda, o que é que você vai aprender ou entender? Só na fase conhecer. Então, primeiro, você vai entender profundamente de pessoas, porque você não consegue direcionar se você não sabe quais são os principais motivadores, quais são as principais características, o que é que move uma pessoa, o que é que não move, o que é que ela quer, o que ela não quer. Ponto número 1. Ponto número 2. Você vai aprender a direcionar estrategicamente essas pessoas. Não adianta você ter velocidade de execução, entender as pessoas, mas se você não sabe direcionar, direção é melhor do que velocidade. Não adianta você ir veloz para o caminho errado. Então, saber onde alocar as pessoas, os recursos, é tão importante quanto você entender sobre essas pessoas. Você vai conseguir alocar essas pessoas dentro das suas potencialidades. Então, eu tenho uma pessoa que ela é assim, um supra-sumo em conta, sei lá, em conta, em cálculos e em lógica. Mas ela não performa muito bem vou dar por exemplo, em relacionamento, em relações. Então, como saber, vou mudar aqui, como alocar essas pessoas dentro das suas potencialidades. Então, você vai entender isso na fase conhecer. Isso é a fase só conhecer. Realizar avaliações justas. Então, você não vai... Isso vai permitir com que você não deixe pairar na sua equipe, no seu time, um sentimento de injustiça, porque às vezes você vai ter que, com recursos limitados, promover um e não promover outro, né? Enfim. Medir e acompanhar o desempenho. Você vai também entender como você mede, como você constrói tudo isso, como é que você avalia, como é que você mede esse desempenho. E você vai aprender métodos para a gestão, métodos que eles vão te habilitar a ter mais performance nas entregas pessoais e através das pessoas. E além disso tudo, você vai criar habilidades para entregar os resultados. Porque às vezes o que acontece? Você é habilidoso para poder constrói tudo isso aí, faz excelentes resultados, mas na hora de vender o teu peixe, de mostrar os resultados, você não sabe como fazer isso. Tá? Então, assim, é um programa didático e aí vai te entregar um passo a passo para você desbloquear o teu potencial de liderança. 3,32 por dia. Eu não gosto nem de usar essa referência aqui, porque assim fica um negócio meio desproporcional. Mas assim, R$3,32 por dia. É menos que, um pouco mais, eu acho, que uma água, um valor de um refrigerante por dia. É o que te separa hoje de entrar no programa de liderança LT1 e de não fazer parte desse programa de desenvolvimento de liderança. Só para você entender, o preço final previsto desse programa ele será de R$5.000, R$4.997. Eu acredito que rapidamente, pelo potencial de entrega desse programa, a gente já vai chegar nesse lote, mas assim, muito rápido. Então eu sugiro que você se antecipe, eu sugiro que você já se disponha e aproveite a oportunidade agora. Então, R$5.000. E hoje você vai ter a chance de entrar para o programa. Então, pode ser, presta atenção, ó, de R$5.000, que é o que estava previsto agora, você vai ter a chance de entrar no programa por R$997 ou 12 vezes de
99,50. Tá? Yuri, presta atenção. Eu falei o valor lá. Agora eu vou te dizer tudo que você leva além disso. Porque eu não estou te falando de uma pós-graduação, não. Que você vai passar 18 meses. Nada disso, não. Eu estou falando de uma experiência que vai transformar a sua liderança, a sua capacidade de liderar pessoas. E eu espero que você aproveite e tome essa decisão o mais rápido possível. Porque o valor em algum momento ele vai aumentar e quando tem oportunidade a gente precisa agir rápido. Mas aguenta aí. Assim, diz no mundo dos negócios, não existe jantar de graça. Né? Então vou te dizer. Tem duas razões simples porque eu decidi fazer algo acessível para você agora. Primeiro, eu quero reduzir, muito simples, tua barreira de entrada. Então eu estou oportunizando para que você entre aqui agora, porque eu quero que você aumente seus resultados. Tá? Como eu sei que você vai ser reconhecido com muita facilidade, com muita velocidade, todos vão perceber essa mudança. Provavelmente você vai querer avançar em outros programas de imersões e mentoria comigo. Então assim, é muito simples a matemática, não tem nenhum segredo, sem milagres, sem mentiras e nem milagres. Sem milagres. Eu vou reduzir a barreira de entrada sua para um investimento mais acessível. Eu te ajudo com teus resultados, a você ganhar resultados com mais velocidades. E o que é que eu ganho com isso? Você vai continuar comigo em outros programas futuros. Eu acho que parece justo, muito justo. Pois é, simples assim. Pois é. Vou te apresentar agora ainda que se você entrar agora, eu quero honrar as pessoas que decidiram, ao assistir isso, né, se ele estiver no ar ainda, a honrar as pessoas que decidiram entrar agora, entrar hoje. O que eu vou fazer? Vamos lá. Presta atenção. Deixa eu te dizer aqui, eu quero honrar as pessoas que decidiram agora a fazer parte desse programa de liderança LT1. E para isso eu vou te garantir alguns presentes. Primeiro presente. Workshop selecionando os melhores talentos. Nesse workshop aqui, olha o que você vai aprender. Olha que mágico, que mágico. Você como gestor, você precisa saber selecionar as melhores pessoas. E esse workshop ele tem um benefício duplo, eu vou te dizer. Eu vou te ensinar a metodologia mais recente, mais nova, que as pessoas, as grandes empresas, elas usam para selecionar pessoas. Então é um método de como você seleciona por competência. E nesse workshop eu te mostro, eu te ensino como é que você faz isso. Yuri, qual é o benefício duplo disso? Se você sabe como as grandes empresas selecionam, e você como líder vai aprender a selecionar também usando essa metodologia, é um passo a passo, tá? Tem um passo a passo, é impossível você não saber executar, impossível. Qual é o benefício duplo? Além de você selecionar os melhores talentos, toda vez que você participar de um processo ou de seleção interna, ou de seleção para uma outra empresa, você vai saber como é que funciona nos bastidores, como é que a pessoa vai te selecionar, quais são os modelos de pergunta, o que ela espera de você, o que você vai entregar para ela em termos de resposta. É óbvio, se você sabe como funciona, você tem como é que serão as perguntas da prova, você tem uma oportunidade de estudar antes. Isso te dá uma vantagem competitiva gigantesca na frente de outros candidatos. Então, só isso aí, esse workshop por si só, já é um baita de um presente. Mas não para por aí. Segundo, se você também entrar no programa de liderança agora, você vai receber esse workshop, como funciona o ciclo de desenvolvimento de grandes empresas. Então, como é que funciona esse ciclo? Como é que eles classificam? O que é que eles avaliam em um talento? Para você saber como é que você vai avaliar as pessoas como talento.
Então existe uma matriz que eles utilizam, existe o que é que eles olham, como é que eles não olham. E você vai entender também como é que as pessoas te classificam como um potencial ou não para um processo de sucessão, ingressar aí e ser promovido para outras posições acima da sua. Então, assim, é um workshop riquíssimo que te mostra como funciona o ciclo de desenvolvimento e o que é que eles avaliam. Tá? Presente número 3. Workshop realizando o desligamento de pessoas difíceis. Esse é um dos maiores dificuldades que eu vejo em alguns líderes. Na hora que precisa desligar gente difícil. Então, nesse workshop eu te mostro, te ensino quais são as competências, como você faz um desligamento de pessoas difíceis. Tá? Então, isso aí, para a tua gestão do dia a dia, é ouro. Quarto presente, para honrar você que decidiu entrar e dar esse passo na evolução da tua liderança. É workshop. Você já teve curiosidade para saber como é definido quanto você ganha? Como é que chega no salário para me pagarem isso? Então, as grandes empresas têm uma metodologia de mercado, é tudo isso feito por consultoria. Então eu vou te mostrar, te dizer como é que é esse conceito, como é que funciona esse conceito de remuneração. Como é que se chega numa remuneração de uma pessoa? Então você também vai ter a oportunidade de aprender como é que funciona, como é que é construído esse conceito de remuneração, como é que é feita essa gestão. Ok? Ó quanto presente. Outro quinto é workshop. Esse workshop ele é riquíssimo para a gestão do dia a dia. Eu chamo ele de jornada de trabalho e acordos frágeis. Nesse workshop ele tem segredos dentro dele embutidos que eu não vou te revelar aqui agora. Você vai ter acesso a isso, você vai entrar e vai ter acesso a isso. Tem coisas e tem pegadinhas que no mundo do trabalho, você como líder e gestor, você precisa ter atenção. Você precisa ficar antenado e se resguardar de algumas coisas para que você não seja prejudicado no futuro. Então, isso é fantástico. Fantástico. Então, vamos lá. Tá, vamos lá, que a gente já está chegando no final. Então, assim, ó, atenção. Eu me reservo no direito, porque eu não sei quanto tempo eu deixo esse vídeo, essa aula em aberto para você. E eu queria só deixar isso bem claro. Porque talvez você chegue lá, ou talvez você demore para tomar essa decisão e não tenha esses presentes. Esses presentes eu quero honrar as pessoas que estão entrando, que estão lá, que ainda pegaram esse lote inicial com esse valor para eles desenvolverem, já terem resultados. Então, não estranhe talvez se você não herdar ou não pegar esses presentes. Eu estou querendo honrar as pessoas que tomaram a decisão logo. Tá? Então, porque esses presentes eu devo deixar eles liberados por um pequeno período, que é a minha forma de incentivar você a tomar sua decisão logo, não esperar. E é isso, meu amigo. Esse é o nosso programa de liderança LT1. Eu espero que você tenha gostado, tenha visto isso aí. Agora acho que não tem muito o que falar. Eu te vejo do outro lado do programa LT1. Tem um outro presente secreto. E quando eu falo secreto, é uma chance assim, ímpar da gente ter encontros juntos, mas é só para esse primeiro lote. E não tem mais o que fazer. Te espero na próxima. Agora é uma decisão sua, te espero do outro lado. Você que já é líder LT1. E meu amigo, vamos nessa. Só tenho que te desejar sucesso, boa sorte. Vamos junto, melhorar o teu nível de liderança, melhorar o teu resultado. Estou aqui para te ajudar. E vai estar aí o link, o botão para você clicar, fazer seu checkout e aí eu te espero lá do outro lado.
Fui!